Olá, que bom que você chegou. Eu sou Vivi Costa e hoje vamos conversar sobre como evitar o câncer e as terapias mais modernas também. Mas eu começo te perguntando, você quer a boa ou a má notícia? Eu vou começar com a má para depois a gente já entrar nesse lado positivo. Porque a Organização Mundial da Saúde estima que até 2050 vai haver um aumento de quase 80% no número de casos de câncer, mais especificamente 77%. Mas a boa notícia é que 30% desses casos podem ser evitáveis. Então eu vou conversar hoje com o oncologista Dr. João Nunes, que é diretor médico da Oncoclínicas Brasília. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Muito importante esse espaço para a gente disseminar informação de qualidade para o público. Doutor João, quando a gente vê esse dado, né, de 30% dos casos de câncer que podem ser evitados, isso traz assim até um ânimo. Mas existe uma receita certa para isso? Viviane, um dado importante. Quando foi publicado em fevereiro agora essa informação, deixou todo mundo muito preocupado. Nos países em desenvolvimento como o Brasil, vai ter um aumento, como você comentou, de 77%. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo errado? Tem tanta tecnologia para tratar câncer, tem tanta descoberta e mesmo assim, nessa luta contra o câncer, parece que a gente está perdendo essa luta. E um dado muito importante é que nessa luta a gente precisa do indivíduo. Se o indivíduo não se sensibilizar, que é fundamental a participação dele nessa luta, a gente não vai ganhar essa guerra. Você vê que desses 77%, de 30% a 40% são evitáveis através de medidas simples relacionadas ao estilo de vida. O que então a gente pode fazer para poder evitar? Muito bem. Primeira coisa, tabagismo. Assim, o uso de tabaco de qualquer forma é o maior fator conhecido para câncer. E fumar ou não fumar é uma decisão individual. A gente sabe que relacionado ao cigarro exclusivamente ocorre uma morte por câncer a cada 34 segundos. Então, nessa nossa conversa aqui, ao final, vamos fazer a conta de quantos pacientes que morreram só porque fazem uso do cigarro. Quando a gente fala cigarro, o vape está incluído nisso daí Tudo, também, né? Porque todo. muitos acham que podem trocar e que o vape é mais tranquilo. Não. Não. E o que aconteceu, o que vem acontecendo é que o câncer de pulmão, ele é multifatorial, mas o cigarro é o principal fator, ele voltou a crescer. Ele vinha numa queda importante em vários países do mundo, o câncer de pulmão voltou a crescer, tanto na população masculina como na população feminina. Isso é um fator puramente comportamental. Então, assim, se afastar do uso do cigarro talvez seja uma medida mais eficiente de saúde no mundo, porque a quantidade de mortes que são evitadas com o abandono desse hábito é uma coisa muito relevante. Você acha que pode estar relacionado esse aumento do número de casos com o surgimento do vape? A gente não consegue fazer essa análise direta ainda, mas isso é uma coisa que tem incomodado os oncologistas e os pesquisadores da área. Mudar o modo de acessar os produtos químicos que estão dentro da fumaça não muda nada do ponto de vista de fator de risco. O outro fator muito importante é vinculado à alimentação, que também é uma decisão individual, uma decisão cultural. Uma boa alimentação ou uma má alimentação pode fazer uma diferença muito grande no desfecho de uma saúde relacionada a câncer ou não. E quando a gente fala de alimentação, o que está diretamente relacionado, né? O que a gente precisa, assim, olha, isso aqui tira da sua dieta, isso aqui você pode reduzir, né? E isso daqui está livre. Tem uma publicação que eu gosto muito, que eu converso muito com minhas pacientes sobre o que é o prato ideal do ser humano. Tem uma publicação da Escola de Medicina de Harvard mostrando que o prato ideal, se a gente dividir o prato em 4 pedaços, né? Se a gente pegar um prato redondo que a gente come todo dia, ele tem que ter um pouquinho de fruta, ele tem que ter mais da metade de vegetais, ele tem que ter um pouquinho de proteína saudável e ele tem que ter uma parte importante de alimentos integrais. Esse é o prato ideal. A gente sabe que entre o ideal e o que é real para a população mundial, uma parte dela passa fome, uma parte dela não tem acesso, existe às vezes um abismo entre realidades. Mas esse é um prato ideal, é um prato simples. Eu sempre falo para os meus pacientes, mentaliza o que você está comendo. Se tiver dentro dessas proporções, um pouquinho de fruta, um pouquinho de proteína saudável, bastante vegetal e alimentos integrais,
você está fazendo uma alimentação que é oncologicamente correta. Outro fator que eu sempre brinco também é que é o seguinte, tudo aquilo que você abre o pacote para comer não é uma boa alimentação. Tudo aquilo que você abre uma lata para comer não é uma boa alimentação. Aí fica uma boa base também para você entender o que você precisa reduzir. Exatamente. E tudo aquilo que é de descascar e cozinhar é uma boa alimentação. Isso é uma receita simples que às vezes fica na memória das pessoas. E se a gente olhar a disposição do supermercado, gente, vocês prestam atenção, que geralmente o açougue está de um lado, a quitanda, né, vamos falar assim, está do outro, e no meio estão as besteiras. Por quê? Porque os donos, os comerciantes, querem que você circule dentro do supermercado. Então, eles colocam em dois extremos as suas necessidades, você tem, de um para o outro, você tem que circular. Eu brinco com meus pacientes assim, o que tiver entre o açougue e a quitanda, você evita. Passa reto. Né? Passa reto. Então, isso porque alimento processado, alimento ultraprocessado, quanto mais processado e industrializado o alimento, mais substância química tem daquele alimento, mais substância alergênica, mais substância pró-inflamatória tem dentro daquele alimento e, naturalmente, a gente paga um preço por isso. A gente sabe que uma alimentação inadequada é responsável, em média, por 600 a 600 mil mortes por câncer. Nossa, eu não estou falando relacionado à morte por doença cardiovascular, que é o primeiro fator de morte no mundo. Ou seja, mais uma vez, é um hábito que não depende de política governamental, não depende, depende da decisão do indivíduo e da informação correta, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. É você colocar na mente o que você quer, né? Porque a gente fala, eu costumo falar até lá em casa, né, com os meus filhos, que o paladar ele se acostuma muito fácil, né? Ou quando você coloca muito açúcar, quando você tira. No início pode ser difícil, mas depois você começa a acostumar e aquilo passa a ser, né, gostoso, natural. Um suco, por exemplo, você tirar um pouquinho do açúcar, você sente mais a fruta. Quando você coloca muito açúcar, aquilo você, né, no início ali você sente, mas se você acostuma com aquilo, aí fica muito natural para você, né? E fica difícil tirar. Mas, por exemplo, quando a gente fala em açúcar, leite, uma carne, esses também são três que a gente precisa tirar da nossa alimentação ou reduzir? Sim, isso é um assunto muito importante. Primeiro, a alimentação é cultural, como você mesmo comentou. Cultura é uma coisa que você processa internamente ou você processa dentro da sua família, dentro do seu país, dentro do seu estado. Como ela é cultural, cultura pode ser substituída por outra cultura melhor. Então, isso é uma coisa importante. Eu sempre falo, diga não a carboidrato simples. O que é carboidrato simples? É aquele que você come e imediatamente ele já está na sua circulação sanguínea. Isso não é uma boa alimentação. Os carboidratos complexos são carboidratos que o nosso corpo precisa gastar energia para absorver o açúcar que tem dentro deles, e eles são envoltos por fibras, ele é um carboidrato bom. Só para te dar um exemplo. Batata doce. Batata, eu brinco assim, são os tubérculos, são aqueles alimentos que crescem da terra para baixo. Mandioca, beterraba, todos esses alimentos, eles têm uma quantidade expressiva de carboidrato, mas são carboidratos que a gente chama de carboidrato complexo, e eles precisam ser processados pelo nosso organismo para ser absorvido, e tem uma quantidade de fibra neles que vão sair nas fezes. Então, a gente não absorve grande coisa grande parte do açúcar naquele alimento. Mas se a gente abrir um pacote de biscoito, comer um biscoito, isso vai direto para a circulação. Isso faz um pico hiperglicêmico, pode, no longo prazo, levar ao diabetes tipo 2. Então, isso é uma coisa importante. Segundo fator que você comentou, leite e derivados, que é um assunto muito delicado. Eu peço para meus pacientes evitarem leites e derivados. Leite tem duas substâncias, a lactose, mas também tem a caseína, é outra proteína que ela não é a proteína humana. E ela pode gerar processo inflamatório. E eu sempre brinco, qual é o único animal adulto que mama? Não tem. Não tem. E qual o animal que mama o leite de outra espécie? Isso não existe. E a gente esqueceu que nós somos mamíferos. Então, a gente não foi feito para ingerir leite na idade adulta, quanto mais o leite de outra espécie. Então, isso é um distúrbio cultural, mais uma vez. E outra coisa que, no mundo atual, eu sempre oriento meus pacientes, é evitar o consumo exagerado de alimentos que têm trigo, por causa do glúten. A quantidade de glúten nos alimentos vem aumentando muito ao longo do último século.
E hoje a gente tem uma quantidade expressiva de pacientes que têm intolerância parcial ao glúten, que gera processo inflamatório crônico intestinal, e todo processo inflamatório crônico é um fator de risco para câncer. Hoje a gente pode falar assim, às vezes é difícil tirar tudo isso também da alimentação, né? Eu que venho agora com um podcast, cada entrevista que eu faço, né? Eu falo, nossa, eu tenho que reduzir isso. Mas assim, por exemplo, um queijo, né? Um leite, que volta e meia você coloca ali num bolo, tudo isso que tem a farinha. A gente tenta ir diminuindo, mas é difícil acabar de vez. Você reduzir já ajuda ou precisa ser radical no mundo de Não, hoje? ajuda muito a reduzir. Como eu falo, eu tenho um receituário de comportamento padrão para minhas pacientes, que é diga não sempre que possível. Na maioria das vezes é assim, ó, eu vou na festa do meu afilhado no domingo. Não precisa ser radical. Eu acho que radicalismo não resolve nada nesse Sim. mundo. Mas você tem que ter consciência que aquilo na sua rotina tem que ser evitado. Então, assim, a minha rotina não é comer esses alimentos. Mas, eventualmente, eu posso liberar uma coisa ou outra. Tem que ter sempre isso grudado na geladeira, para se lembrar todo dia, pai, o que é uma alimentação saudável. E, mais uma vez, isso tem lastro científico para discutir todas essas estratégias. Então, o alimento ideal do ser humano, ele passa por algumas restrições. Várias dessas restrições desapareceram ao longo da vida por questões culturais e comerciais. Existe uma pressão muito grande, tanto comercial, que influenciou a nossa cultura de como nos alimentar. Mas, de forma global, a alimentação saudável é baseado em comida de verdade. Simples assim, entendeu, Vivi? Tá bom. Então a gente viu aí tabagismo, alimentação. O que mais a gente pode fazer para evitar o câncer? Bebida alcoólica, que principalmente quando associado com o tabagismo, eles funcionam de forma sinérgica para aumentar o risco para câncer. A bebida alcoólica de forma isolada, tem alguns estudos também mostrando que é responsável por volta de 150 mil a 200 mil mortes por câncer por ano no mundo todo. Também é um dado muito relevante, então a gente tem, mais uma vez, que evitar álcool, mais uma vez, nada radical, eventualmente tomar uma taça de vinho não tem nenhum problema, mas que a gente tem que ter que no nosso dia a dia álcool tem que ser evitado. E outro fator muito importante é o uso da vacina. Vacinação para HPV da população feminina, isso é uma coisa importante, que é uma causa totalmente evitável de câncer, se a gente conseguir fazer um programa de vacinação em massa para uma população. Vacina para hepatite, hepatite por vírus B, leve inflamação crônica do fígado, que leva ao aparecimento de câncer de fígado. Isso é um dado importante. Inclusive, aqui no Brasil, existe um aumento expressivo de câncer de fígado na região norte e nordeste, na região de Manaus, de Belém. Tem um aumento expressivo de câncer relacionado ao vírus da hepatite B e C. Então, é uma doença, é uma causa também evitável. E nós, mais uma vez, culturalmente, achamos que só quem tem que vacinar é criança, porque tem um programa brasileiro muito bem desenvolvido, muito bem estruturado. Mas a população adulta também tem que ter um cartão vacinal. Existem várias vacinas que, se forem corretamente aplicadas na população adulta, você diminui a perspectiva de ter tumores em órgãos bem complicados. E a ausência de vacinação adequada é responsável em mais ou menos por mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo. Você falou assim, né? Alguns órgãos específicos. A gente consegue evitar, né, alguns tipos de câncer com esse comportamento, né, com esses hábitos, ou qualquer tipo de câncer? Quase todos os tipos de tumores são evitáveis por conta dessas estratégias. Por quê? Porque esses fatores de risco que a gente comentou, eles são fatores de risco multicâncer, eles podem causar vários tipos de tumores. Por exemplo, o cigarro pode causar câncer de pulmão, mas pode causar câncer de laringe, câncer da cavidade oral, câncer de bexiga, câncer de rim. Existem vários tumores relacionados ao fator de risco do tabaco. A alimentação também é inadequada, ele provoca um processo inflamatório sistêmico que aumenta o risco de vários tumores, por exemplo, tumor de pâncreas, que é um tumor muito grave. A gente sabe que pacientes que não fazem atividade física, que são obesos e que têm o diabetes tipo 2, que é intolerância à glicose, eles têm um risco maior de desenvolver esse tipo de tumor,
que é um tumor ainda devastador no corpo humano. Você falou da atividade física. Entra também aí nessa receita? Entra. A atividade física ela é importante. Tem alguns dados muito interessantes mostrando que a atividade física regular ela diminui o risco de câncer. E principalmente para as mulheres na pós-menopausa, por conta do rebalanceamento hormonal que a atividade física promove de forma positiva, diminui em até 30% o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Nossa, é um número elevado, né? E como você Muito falou, elevado. assim, são questões que dependem só da gente, né? E que hoje a gente está vendo uma tecnologia aí avançando para poder conter um câncer, mas se a gente fala em 30%, 40%, né, evitáveis, que a gente pode tomar uma atitude ali, faz a gente realmente ligar esse nosso alerta. A gente está falando aqui, né, de como evitar. A gente tem também os casos que são genéticos, mas mesmo quando você tem uma genética que te dá um pouquinho mais de possibilidade de desenvolver um câncer, se você toma todas essas outras atitudes, isso reduz a chance de evoluir para um câncer? Reduz de forma importante. Mesmo as pacientes que têm uma mutação ou são portadores de uma variante de risco, que é o nome correto moderno, se não aderirem a um estilo de vida saudável, elas aumentam muito esse problema. Eu sempre brinco que um grande problema pode ser a soma de 2 pequenos problemas. Você já tem um problema que você não consegue modificar. O código genético, se você tiver uma variante de risco, ele é imodificável. Mas o seu estilo de vida pode levar a alterações, inclusive da expressão desse gene, através de um mecanismo que a gente chama de epigenética, ou seja, como que eu consigo modificar o desfecho da minha vida com um comportamento e estilo de vida adequado. Mesmo nos pacientes portadores de mutação, de variante de risco, isso pode fazer uma diferença enorme na vida delas e, pelo contrário, se ela tiver isso, aí que ela tem que ficar muito mais atenta para um comportamento com estilo de vida que minimize esse risco de forma mais importante possível. É porque não é que ela, não é porque tem, né, a genética ali modificada que ela vai desenvolver. Aumenta o risco, mas tudo, né, todo esse hábito associado, então, reduz muito esse risco de desenvolver o câncer. Exatamente. Eu não preciso riscar um fósforo perto de um barril de gasolina. É mais ou menos isso. Entendi. Vamos evitar, né? Cada um fazendo a sua parte. Bom, eu sempre fico me perguntando assim, nossa, há quantos anos a gente vem falando sobre câncer? Em que momento a gente vai ouvir falar em cura? Né? E agora, desde o ano passado, principalmente, já vem ali, né, com a evolução científica na medicina, que a gente traz já algumas metodologias, mas no ano passado a gente também já vem ali com um tratamento específico que chama muita atenção, que eu queria que você falasse pra gente, que é o CART-cell. Tá, excelente. Na luta contra o câncer, a gente, na verdade, tem que ter várias frentes, né? Isso é uma guerra. E como toda guerra, ela precisa de estratégia. Não vamos esquecer que a principal estratégia é o próprio indivíduo se comportando de forma adequada. Muito bem, tive um tumor, e aí, o que eu vou fazer agora? A gente tem algumas estratégias para tratar, com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e nos últimos 10 anos a gente teve uma evolução muito grande no que a gente chama de tratamentos inteligentes. São os anticorpos monoclonais, a imunoterapia e, por último, o CART-cell. Os anticorpos monoclonais são substâncias químicas que bloqueiam a atividade da célula tumoral. A imunoterapia são substâncias químicas que tiram o disfarce da célula tumoral para o sistema imunológico. A célula tumoral consegue desenvolver algumas estratégias que ela se disfarça como uma célula normal. E a imunoterapia consegue agora tirar esse disfarce. E a própria célula do sistema imunológico do paciente passa a reconhecer aquela célula como uma célula que não é própria do organismo e destrói aquela célula que provocou uma revolução em alguns tipos de tumores que eram incuráveis. Hoje a gente tem uma estratégia que a gente chama de efeito vacina, ou seja, aquilo fica com a memória e se a célula tumoral aparece de novo 2, 3 anos depois, nosso sistema imunológico ainda mantém a capacidade de identificar aquela célula e destruir aquela célula tumoral. E, por último, tem a tecnologia do CART-cell, que é uma terapia que a gente chama celular. Qual é a diferença? É que a gente injeta células programadas para atacar o tumor. Como é que é feito esse processo? Tira um tipo de célula do indivíduo que tem câncer, que chama linfócito T,
e, de forma laboratorial, a gente modifica esse linfócito para reconhecer determinados tipos de tumores, através de colocação na superfície desse linfócito de estruturas que vão reconhecer na superfície da célula tumoral uma determinada molécula, e ele vai saber que aquela molécula, aquela célula que tem aquela molécula é uma célula tumoral e vai destruir aquela célula tumoral. Isso já está desenvolvido para alguns tipos de leucemia e para mieloma, que são tumores do sangue. Não está aprovado ainda para tratamento de tumores sólidos, mas tem uma gama enorme de investimento de estudos para desenvolver o CAR-T-cell também para destruir células malignas de tumores sólidos. É uma estratégia muito promissora e a gente chama ela de terapia celular, porque a paciente não recebe mais uma substância química. Ela recebe células que são próprias delas, modificada por engenharia biológica e que retornam para o paciente agora modificadas com a capacidade de reconhecer alguns tipos de tumores. E todos esses avanços, eles diminuem, por exemplo, os efeitos colaterais de uma quimioterapia, de uma rádio? Esse que é o grande... na verdade, o perfil de toxicidade muda um pouco. Os efeitos clássicos colaterais da quimioterapia, eles deixam de existir. Mas, por exemplo, na imunoterapia, o tipo de efeito mais comum são o efeito de autoimunidade. Então, o paciente pode desenvolver tireoidite, pode desenvolver alterações relacionadas ao excesso de imunidade. No CAR-T-cell é a mesma coisa. Esse processo proliferativo de células que reconhecem o tumor, se ela for muito robusto, isso pode trazer problemas para o paciente também. Eu brinco que não existe almoço de graça. Tudo tem efeitos positivos e negativos, mas nessas estratégias o efeito positivo supera em muitos efeitos negativos, e os efeitos negativos são controláveis clinicamente. Então, se a gente identifica o efeito colateral, a gente trata esse efeito colateral e a vida segue. Agora, até um estudo aí para colocar isso disponível no sistema público de saúde, ainda não está? Não está disponível no sistema público. O CAR-T-cell envolve uma tecnologia muito refinada, com vários cuidados nesse processo. Existem alguns centros no país só que fazem esse tipo de terapia celular. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente não disponibiliza ainda em nenhum setor, nem público nem privado, mas dentro da Oncoclínicas, por exemplo, se a gente tem indicação, a gente tem alguns centros nossos ao longo do país, em Belo Horizonte e São Paulo, que já estão capacitados do ponto de vista tecnológico e de processos para tratar esse tipo de paciente. Agora, você falou uma frase que me chamou muita atenção, que você falou assim, olha, não existe almoço de graça. Então, aqui, mais uma vez, é a importância da gente reforçar que a prevenção entra como o principal fator nesse combate ao câncer, né? Exato, isso é um fator importante. Sabe, Viviane? Existe uma charge que é o seguinte, fila para remédios e cirurgias, ela está sempre muito grande. Filas para mudança de vida, ela está sempre pequenininha. Porque mudança de vida não depende de ninguém, a não ser do próprio indivíduo. Ele tem que tomar aquela decisão de mudar a vida dele. Essa decisão vem de frente, de dentro para fora, não é de fora para dentro. O nosso papel hoje é trazer informações de qualidade para que ele saiba que aquela decisão dele é correta, que tem lastro científico e que realmente pode mudar a vida. A gente entender que 30% a 40% dos tumores eles podem deixar de existir na humanidade por mudança de estilo de vida, não tem nenhum desses tratamentos que eu comentei aqui com você que tem essa robustez de resultado. Ou seja, talvez a arma mais poderosa para o controle do câncer esteja nas nossas mãos e a gente está fazendo o uso inadequado delas. Você falou, quando vai chegar a cura do câncer? Eu não sei. Agora, controle é uma coisa que é multi-estratégia. Talvez a gente vai continuar pacientes morrendo de câncer, sim. Mas a gente pode controlar essa doença de forma muito eficiente. Eu sempre faço um paralelo com o Covid, né? Covid não, assim, a gente continua tendo Covid na humanidade, mas a gente conseguiu controlar essa doença de um jeito ou de outro. O nosso corpo, ele é um complexo imunoendocrinológico, está tudo interligado.
Existe hoje, que é muito debatido dentro da medicina, são as zonas azuis, são áreas do planeta que as pessoas vivem mais de 90 anos, com a porcentagem 3 vezes maior que a média mundial. E são populações distintas, como na América Central, na América do Norte e no Japão. O que tem em comum nessas zonas azuis? Nesses locais que as pessoas vivem muito, e eu sempre brinco, é longevidade com jovialidade. A receita sempre é muito simples. O que é comum para todas essas zonas azuis? Alimentação, atividade física, equilíbrio psicológico, equilíbrio espiritual. Eu sempre falo, é um combo que sustenta uma vida saudável. Então você tem que ter amigos, você tem que sair, você tem que praticar atividade física, você tem que se alimentar adequadamente e você tem que ter um propósito na vida. Tudo isso, de forma conglomerada, traz uma estabilidade para o nosso sistema neuroimunoendocrinológico que nos permite uma vida longeva e jovem. Olha, eu acho que aí a gente fechou, né? Ou ficou ainda faltando alguma dica, orientação aí importante para essa vida aí que a gente tanto busca? Fazer os exames preventivos. Essa é outra coisa que a gente não comentou aqui, que também faz parte do indivíduo. Então, para as mulheres acima de 40 anos, fazer mamografia, procurar o ginecologista para fazer o Papa Nicolau, a colonoscopia a partir dos 45 anos, uma vez a cada 5 anos. Os homens procurar um urologista para fazer uma avaliação da próstata. Então, os exames preventivos, eles não mudam o risco de ter câncer, mas ele permite que, se por acaso o indivíduo estiver no caminho de desenvolver um câncer, que ele diagnostique isso de forma precoce e que faça um tratamento muito efetivo, curativo, com o menor custo para a saúde dele, menor sequela física e menor sequela psicológica também. Bom, conversei então hoje com o Dr. João Nunes, que é oncologista, diretor médico da Oncoclínicas Brasília. Muito obrigada. A gente falou hoje muito sobre como evitar. Claro que existem também muitos tratamentos hoje em dia, que a gente pincelou ali os que são mais modernos, né? Mas ainda há muito espaço para a gente conversar sobre isso. Então fica aqui um convite para sempre voltar. Muito obrigado pelo espaço. E você também, espero que tenha gostado. Então compartilhe e viva mais, viva bem. Um beijo, até a próxima.